Daqui um ano, nós teremos talvez as eleições democráticas mais importantes no Brasil, que são as eleições municipais. Tem muita gente que não está ligado nisso ainda, mas eu considero de fato das mais importantes, porque vai ser a oportunidade para muitos de nós, né, para boa parte da sociedade brasileira que hoje está indignada em relação ao estado de coisas que vão acontecendo, seja no plano federal, de muitos estados e dos municípios. É a hora da gente fazer aquilo que o Severino, né, aquele personagem do João Cabral de Melo Neto, em Morte e Vida Severina, falava: muita diferença faz entre lutar com as mãos e abandonar as mãos para trás. É a hora da gente lutar com as mãos, quer dizer, lutar com a nossa sabedoria, nossa generosidade. O ano que vem nós vamos ter em mais de 5.600 municípios brasileiros as eleições de prefeitos e eleições de vereadores, né? Então é a hora, exatamente um ano antes dessas eleições, da gente ir à luta, né? Da gente buscar fazer as conexões que de alguma maneira nós perdemos, e por ter perdido essas conexões com a base da sociedade, nós permitimos fazer emergir, né, essas aberrações que hoje chegam inclusive ao governo federal, à presidência da República, que não apenas nos envergonha perante o mundo inteiro, né, como é o caso do Bolsonaro lá na ONU, mas que nos preocupa muito pelos ataques que vão sendo desferidos exatamente contra a base da sociedade brasileira. Então é hora de nós irmos à luta, buscarmos refazer essas conexões, e o melhor momento para isso é exatamente aquilo que se afunila em torno daquilo que vai acontecer em outubro do ano que vem, cuja luta, cuja militância, cujo trabalho precisa começar já, e tem começado em alguns lugares. Em São Paulo, por exemplo, uma iniciativa da maior importância, de natureza suprapartidária, ampla, né, vai buscando agregar contribuições dos vários tipos para as várias políticas públicas na maior cidade do Brasil, em torno da chamada Conferência São Paulo-SUA. Qual é o propósito? O propósito é até o começo do ano que vem, lá para o mês de março, abril, maio, oferecer para a cidade de São Paulo, e esse é um exemplo que pode ser multiplicado em outros lugares, propostas, metas, objetivos, mas também um trabalho de ampliação, porque eu acho que o momento de agora é um momento de construção de frentes amplas, sem que percamos, cada um dos nossos grupos, partidos, ideologias, as nossas identidades. Mas até porque somos diferentes, nós temos que agregar, temos que buscar alianças, e temos que buscar alianças principalmente em torno das políticas públicas que são essenciais. Veja que nas eleições do ano que vem, nós estaremos diante dos impactos de mudanças que podem ser dramáticas para os municípios brasileiros. A mudança da reforma tributária, que nós não sabemos como é que vai virar, mas elas certamente terão impactos muito importantes em relação àquilo que os municípios que têm responsabilidades com a educação, com a saúde, com a segurança pública, enfim, com o bem-estar dos cidadãos, se esses municípios tiverem menos recursos, e já passam hoje por uma crise muito grande, uma crise de arrecadação, crise financeira, isso pode ficar muito mais complicado. A mesma coisa em relação à reforma da Previdência. Tudo indica que o Senado da República vai indicar para que os estados e os municípios, portanto, as assembleias legislativas e câmaras municipais, aprovem as próprias propostas de reforma previdenciária para os seus servidores públicos. Isso terá um impacto muito grande, né, e, portanto, precisa ser debatido. Há outras políticas também, né, cujos ataques estão sendo desferidos nesse momento, principalmente por parte do governo federal, e que precisam, no âmbito das bases da sociedade brasileira, que são os municípios, não apenas uma forma de resistência, de dizer não concordamos, mas nós temos que dizer aquilo que queremos e, portanto, estabelecer conexões, levando ao debate assuntos que são da maior importância. Por exemplo, as políticas para a juventude, por exemplo, as políticas relacionadas à segurança da sociedade, que não precisa ser uma segurança proveniente de um processo de extermínio como esse que alguns governos e o próprio governo federal vem estimulando. Quer dizer, a segurança no sentido de fortalecer a sociedade, garantindo, portanto, a diminuição de desigualdades e políticas afirmativas que possam, de fato, produzir a paz social, né, ou pelo menos a diminuição da violência, como nós queremos. E tratar os temas mais sensíveis. Por exemplo, enquanto o governo federal trata de
propor uma espécie de proibição das discussões sobre gênero, né? E o presidente Bolsonaro pediu que o ministro da Educação apresente um projeto de lei proibindo que questões de gênero sejam discutidas nas escolas brasileiras. Ora, é fundamental discutir que a questão mais importante envolvendo o gênero é a brutal desigualdade que ainda existe hoje no Brasil em relação aos direitos dos homens e em relação às mulheres. A questão da defesa, né, da igualdade de gênero e, sobretudo, a igualdade das condições, do respeito às mulheres, ao gênero feminino, isso precisa ser retomado e discutido na nossa sociedade. Quero dizer, né, que, portanto, chegou a hora de nós colocarmos a mão na massa, né? Daqui a um ano teremos eleições, são as eleições mais importantes, o nosso papel é tematizar e principalmente estabelecer as conexões, é a hora de produzirmos frentes mais amplas, né, e mais generosas nesse processo, porque é assim que se derrota, né, a visão autoritária e truculenta que hoje pretende se instalar no Brasil. Se a nossa base da sociedade passa a ser de fato uma base democrática, participativa e compromisso com o desenvolvimento e com os direitos sociais, certamente ali nós teremos a principal peça de resistência e a principal peça de avanço contra essa visão tacanha que hoje pretende se impor à sociedade brasileira. É isso aí, vamos em frente.